Vamos convidar o nosso irmão José Paixão, que ele hoje está incumbido de nos abençoar com a palavra de Deus. Amém. Saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu coloquei aqui o cronômetro para o tempo estar sem o relógio, né? Mas Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? E fiel também, né? Como é o tema de mensagem, o tema desse mês, né, pastor? É fidelidade. A Igreja de Jesus Cristo vivendo uma vida de fidelidade. E Deus é fiel nos mínimos detalhes na nossa vida, né, irmão? Hoje mesmo eu mandei a mensagem para o pastor que estava com receio se daria para eu vir ou não a tempo, porque justo hoje meu chefe pediu para eu ficar até mais tarde. Mas o Senhor é fiel e eu consegui vir, não tinha trânsito, né? Que geralmente estou pegando uns trânsitos, mas tudo para a honra e glória do nosso Deus, né? Deus nos mínimos detalhes, demonstrando a fidelidade dele. Amém, irmãos? Eu vou convidar os amados irmãos para a gente estar lendo a palavra do Senhor, pedir para os irmãos colocarem Daniel, livro de Daniel, capítulo 3. A gente vai começar a ler o versículo 1 do capítulo 3, amados irmãos. Daniel 3. Amém? Convido os irmãos para a gente estar lendo todos juntos, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Irmãos, também quero convidar os irmãos para a gente estar lendo aqui o capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Pedir aos irmãos para colocarem também, por favor. Só um minuto, irmão. A gente vai ler o capítulo 1, versículo 1 e 3, antes disso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E disse o rei a Penaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Agora vamos ler o versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aí agora a gente vai para o capítulo 3, versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesague e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Amém, irmãos? Essa mensagem e essa palavra é bem conhecida de todos nós, né? Que essa passagem, o plano de fundo dela aconteceu lá no cativeiro, né? Durante o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou primeiro, ele invadiu, foi três fases, né? Essa é a primeira, quando ele trouxe cativo alguns jovens, né? Jovens da Babilônia, de Jerusalém. E dentre esses jovens estava Daniel, Misael, Azarias, né? E Azanias. Que mais tarde foi trocado os nomes deles, né? Mais tarde foi trocado o nome. Que hoje, quando a gente vai falar sobre eles, a gente conhece já pelo nome babilônico, né? Mas o nome deles não era um babilônico, né? Porque eles não eram da Babilônia. Apesar que eles estavam na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. O nome dele era Ananias,
que significa graça de Deus. Misael, quem é como Deus. Azarias, a quem o Senhor ajudou. Quando uma das estratégias do inimigo, irmãos, primeiramente, vamos orar, né, irmão? Desculpa, viu? Vamos orar, né? Desculpa. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, Pai, pregando a Tua palavra, Senhor Jesus, ouvindo da Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor, meu Deus, prepare os nossos corações, ó Deus, para receber a Tua mensagem, pois essa palavra é do Senhor, Pai. Que cada um dos nossos corações, ó Deus, seja como aquela terra fértil, Pai, que receberá a boa semente e dará frutos, ó Deus. Não permita, Senhor Jesus, que nada atrapalhe, Pai, a nossa compreensão. Que essa palavra não seja minha, Pai, não seja de homem algum, mas seja a palavra que vem direto do Teu trono, Pai. E que cada coração aqui, ó Deus, que veio buscar, meu Deus, que veio buscar algo que somente o Senhor tem a dar, Pai. Homem algum tem a oferecer, mas somente o Senhor. Que essa palavra, ó Deus, seja aplicada nos nossos corações, que o nosso entendimento, Pai, esteja livre, Pai, e a nossa mente livre de qualquer preocupação lá fora, Pai. Pois estamos aqui para adorar, glorificar o Teu nome, Pai. Através, Pai, do estudo da Tua palavra. Que o Senhor continue conosco como o Senhor sempre está. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, como eu vinha falando, irmãos, o inimigo, ele quer sempre mudar a identidade do cristão, né? Do servo do Senhor. Às vezes, a gente está em um lugar, mas a gente não é daquele lugar, né? Dependendo das circunstâncias. E nesse caso aqui, Nabucodonosor, ele tinha essa estratégia de quando ele invadia os lugares, os países, ou os lugares mesmo, eles traziam as melhores pessoas daquele lugar. Estratégia, né, de ir lá deixava as pessoas, os mais pobres, as pessoas sem instruções, já para as pessoas que ficavam não se amotinar, não se rebelar, né? E também contribuir para o reino dele, né? Quem é que não queria pessoas inteligentes, né? Pessoas sábias, cultas, mas ele trazia essas pessoas, mas mesmo assim, eles não deixavam as pessoas com conhecimento, apenas com os conhecimentos que elas possuíam. Ele queria colocar na cabeça delas a cultura deles, transformar a cultura deles, transformar a identidade, né? E o cristão verdadeiro e genuíno, ele não vai ter a sua identidade transformada por pressão alguma. Isso a gente tem que ter isso em mente. As primeiras coisas que ele fez foi transformar o nome. Ananias, como eu já tinha falado, né? Graça de Deus, se transformou Sadraque. Alguns estudiosos, eles não entram muito em consenso, né, do nome, mas é mais ou menos isso, que eu li em alguns lugares, e a maioria eles falam que Sadraque quer dizer comando de Acu. Acu era um deus deles lá do Babilônia. Misael, Mesaque. Quem é com Acu? Azarias. Abednego, servo de Nabó. Então, quer dizer, ele sabia que os judeus eram tementes ao Senhor. Então, eles queriam apagar isso da história deles, da vida deles, transformando a sua identidade, né? Transformando a sua identidade. Ou, pelo menos, tentando, né? Quando o cristão é genuíno, é verdadeiro, nada pode mudar o que ele é, a essência dele. Quando ele foi transformado verdadeiramente por Jesus, ele pode morar na Babilônia, mas ele nunca vai ser da Babilônia. É como a gente, pode estar num lugar mais improvável, um lugar complicado, falando moralmente, né, sobre valores ou princípios que destoam dos nossos princípios. Porém, a gente não vai se deixar influenciar, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, né? E isso a gente tem que estar sempre, eu gosto sempre de falar essa palavra, refletindo. E é isso que a palavra do Senhor nos convida sempre a fazer, sempre que estamos lendo, né? Porque é como o boi, quando eu já falei isso, né? Mas porque eu sou de fazenda, né, irmãos? Aí eu presenciava, né? Quando os bois ficavam comendo, eles não engoliam tudo, eles engoliam tudo, depois ele vinha, ruminava e ficava mastigando ali, né? E onde extraía os nutrientes, né? É assim a gente com a palavra do Senhor.
A gente vai lendo, meditando. Se não entendermos alguma coisa, a gente pede sabedoria ao Senhor, que Ele nos dá, né? E que a gente possa estar sempre lendo a palavra do Senhor, orando, para quando passar por momentos difíceis, a gente estar com o pé firme na rocha, né? E nada abalar a nossa vida. Aí, por mais que mude de geografia, lá eles foram mudados de geografia, né? Eles foram transportados para a Babilônia. E por mais que mude de roupa, mudaram de roupa, né? Mudaram o vestimento, olhando para eles calados, eram babilônicos, né? Eram babilônicos. Por mais que mude de alimentação, e uma das coisas que a gente leu aqui no versículo 8, do capítulo 2, né? Que o propósito de Daniel, e esse propósito se estendeu a todos os três, né? Não foi apenas a Daniel, foi a todos os três, que lá na frente a gente vai ver como isso de a gente propor no nosso coração, colocar diante de Deus, que lá na frente a gente vai conseguir suportar as provações, né? Porque aqui a gente leu que a fornalha, ele mais ou menos, basicamente foi o seguinte, né? Nabucodonosor mandou construir a fornalha, mandou construir uma estátua de ouro. Os irmãos, com certeza, já leram o livro de Daniel e viram que, no sonho de Daniel, no capítulo 2, né? Daniel fala sobre um sonho que Nabucodonosor teve e ninguém conseguiu decifrar, né? Somente Daniel. E nesse sonho, uma das características da estátua era a cabeça de ouro, né? Que representava o reino de Nabucodonosor, né? Que representava ele. E as outras partes, e o restante do corpo, outros materiais, né? Mas a gente vai se ater, por enquanto, a parte que cabia a Nabucodonosor. E ele era tão vaidoso, tão orgulhoso, que logo em seguida, algum tempo depois, ele constrói logo uma estátua toda de ouro, né? E agora ele já queria tomar o lugar de Deus, né? Porque, segundo alguns comentam, essa estátua era a estátua dele mesmo. Dele mesmo. Então, algo que o homem tende a querer fazer sempre, se não vigiar, é querer tomar o lugar de Deus, né? O homem do mundo, né? O homem do mundo que a gente vê aí. E há uma frase que eu gosto muito de ler, de meditar sobre ela. Diz assim, ó, alguém já disse certa vez, o homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E essa fábrica, ela está sempre a todo vapor, né? Porque a gente pensa que ídolos é só os católicos que têm, né? As estátuas, aquelas coisas, os santos deles. Mas já pararam para pensar que qualquer coisa que tome o lugar de Deus é um ídolo? O dinheiro é o ídolo. Eu estou falando dinheiro porque geralmente é isso aí que mais causa desconfiança nas pessoas, que mais causa desconforto nas pessoas. O pastor falou aqui sobre fidelidade, aí ele foi logo falando, né, sobre a questão do dinheiro, não estou falando sobre o dinheiro, mas a fidelidade ao Senhor também é o dinheiro, com o nosso dinheiro, com o nosso recurso. Foi cantado aqui que tudo é de Deus, né? Será que tudo é de Deus, menos o dinheiro que Ele nos dá? Porque é Deus que nos dá o trabalho, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá tudo. Concordam, irmãos? Não é isso mesmo? Então, se a gente devolve o dízimo, oferta na casa do Senhor, a gente não está fazendo uma caridade, não está fazendo mais do que a nossa obrigação. E eu não vou dizer obrigação, porque a gente deveria ou deve fazer isso com amor, né? Porque é uma forma de gratidão por tudo que Deus tem nos dado. Lá em Atos, o pastor leu Atos 5, justamente eu tinha meditado sobre ele também, que a gente sabe quando a infidelidade a Deus, o que é que ocasiona? Só coisas ruins, né? Porque Ananias e Safira, eles não tinham que dar nada a Deus, vender nada e dar nada. Só que eles venderam e disseram que tinham vendido e entregado todo o dinheiro, quando eles não o fizeram. Eles estavam querendo ali agir, mas eles agiram ali por aparência. E Deus não quer a aparência de ninguém. Deus quer o coração, o nosso coração. Não é isso mesmo, irmãos? Que a gente possa entender que Deus, quando foi chamar Davi, ungir Davi, pediu para Samuel ungir Davi. O homem olha a aparência. O que foi que Samuel viu primeiro?
a aparência, né? Eliabe, um homem forte, grande, né? Homem de guerra. Aí o que é que ele falou no coração dele? Certamente Deus tem escolhido para si o seu rei. Ele olhou para ele e disse, é esse. Preenche os requisitos, né? Humanamente falando, é alto, forte, né? Homem de guerra, guerreiro. Já era, é esse aí mesmo agora. Só que Deus repreendeu ele, né? Porque Deus disse o quê? Deus não vê como o homem vê. O homem para na aparência, né? O homem para na aparência, mas Deus examina o coração. Deus sabe o coração. Por isso que o que importa para Deus é o coração, né? O que importa para Deus é o coração. As motivações. Eu gosto sempre de falar isso porque é verdade. A gente pegando de Gênesis Apocalipse, a gente vai ver que o que importa para Deus é a inclinação do nosso coração. E, voltando para essa história aqui, a gente via que o coração daqueles 3 jovens era totalmente inclinado a Deus. Por quê? Porque era totalmente inclinado a Deus. Porque quando Nabucodonosor fez a estátua, todo mundo se prostrou, todos que estavam ali, porque ele solicitou a presença de todas as pessoas importantes, né, da região, do seu império, e ele falou pelo arauto dele, o porta-voz dele, né, ameaçando. Quem não se prostrar diante da imagem, depois tinha todo um trâmite, né, tinha que tocar umas músicas lá, uns sons, tinha que fazer tudo isso aí. Depois, as pessoas teriam que se prostrar. E a quem ela se prostrasse, ela estava reconhecendo como o quê? Como Deus. Então, Nabucodonosor não estava mais preocupado ou satisfeito em apenas ser o rei. Agora, ele queria também tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus. Porque se você se prostrar a alguém, aquele é o seu Deus, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, com a quem estamos dirigindo a nossa adoração. Porque pertence só a um. Pertence só a Deus. E esses jovens aqui, eles nos mostraram verdadeiramente isso, né? Billy Graham tem uma frase que fala muito sobre essa questão assim essa questão de adoração também. Ele fala assim, né? E sobre a inclinação da gente estar se desviando, né? Como sempre ele quer se desviar. Isso é natural dele, se ele estiver sem estar fixado na palavra. Ele diz assim, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Esse barco dos homens na história era o quê? A prostração, né? Se ele se prostrasse ali, eles já eram famosos, eles já tinham autoridade lá, o que é se prostrar um pouquinho ali e depois, né? Mas eles não, eu não vou me prostrar diante dessa estátua, porque a minha adoração pertence só a um, só a Deus. Amém, irmãos? Eles não cederam à pressão. Hoje em dia, se a gente não tomar cuidado, a gente está sendo pressionado e muitas das vezes a gente cede às pressões da sociedade, né? Que a sociedade espera muita coisa da gente, né? Menos que a gente seja sincero na palavra de Deus, né? Porque ele diz, o que é isso que você está fazendo? Isso aí é ultrapassado. Isso daí vocês são fanáticos. Muitas das vezes somos chamados de fanáticos, né? A mídia, ela quer nos transformar através de tudo que passa na televisão. As televisões são perigosas, as programações, a gente tem que filtrar. O pastor sempre fala, né, que tem muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, né? Porque se a gente não tomar cuidado, logo a gente está concordando com muita coisa, achando que está certo, né? Porque eles são sutios, né? Eles são sutios. Então, que possamos estar meditando nisso também. A fidelidade a Deus nasce apenas de um coração verdadeiramente transformado. A gente viu que os jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram trazidos, eles eram jovens, né? Eles eram jovens. Então, jovem, em terra estranha, estrangeiros, eles poderiam muito bem sucumbir, né? Porque meu Deus me abandonou, né? Se eles fossem pensar de acordo com as circunstâncias. Imagina, teve seu país invadido, teve destruição lá também, e fomos levados cativos. Aonde está Deus? Né?
Eles poderiam, e somos novos, e a gente veio para a Babilônia e já chegamos por cima. Porque geralmente os judeus, ou povos, quando eram escravizados, eles começavam lá embaixo, né? Dificilmente a gente ouve situações em que os escravos já começam servindo ao rei, já começa no palácio. Então, se eles tivessem o coração dúbio, né, um coração não pautado na palavra de tudo que eles aprenderam com os seus pais, né, porque foi passado do pai para filho, por isso a importância dos pais ensinarem, instruírem os seus filhos no caminho que devem andar. Porque quando crescer, eles não vão se desviar deles, né? Quando eles forem lá para a Babilônia, eles não vão se desviar deles. Quando eles forem lá para a faculdade, eles não vão se desviar deles, né? Porque eles estão alicerçados na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, que a gente possa estar instruindo nossos filhos, nossos parentes, né? Nossos parentes, na única palavra, a verdadeira, que é Jesus Cristo, para que eles possam estar alicerçados. O Salmo 24, no versículo 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse aqui vai direto para Nabucodonosor, porque ele achou que aquele povo era tudo dele, né? Aquele povo era dele, pertencia a ele, mas o Senhor é o que é o nosso dono, é o que é o nosso Senhor e Salvador, o único Deus, o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então, só a ele dá glória, só a ele se ajoelhar diante dele, né? E o nosso Deus, ele quer, como foi falado aqui, ele quer o nosso coração. Ele quer somente o nosso coração. Porque é através de um coração puro, sincero, é que a gente consegue atravessar os vales dessa vida, né? Porque não é fácil. Jesus Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições. E todo mundo sabe, todo cristão sabe essas palavras, né, irmãos? Às vezes está até escrito em carros, em casas, em fachadas, né? Mas essas palavras, elas têm que estar no nosso coração. Tem que estar escrita no nosso coração. Porque nos momentos difíceis, nos momentos em que requerer a fé verdadeira, a fé genuína, a gente não vai vacilar, como esses dois vacilaram. Não vacilar, como esses três não vacilaram. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz uma história antiga que um grande capitão, em uma situação difícil de guerra, estava com um pouco número de soldados, frente ao exército que precisava enfrentar. Quero que os irmãos prestem atenção nessa, e eu vou contextualizar. Ao exército que precisava enfrentar. Ele teve que tomar uma difícil decisão. Navegou até o território inimigo, e assim que os seus soldados desceram dos barcos, ele deu uma ordem. Olha que ordem que ele deu. Incendeie os barcos. Vocês estão entendendo? Eles tinham poucas pessoas, poucos soldados, iam para um exército poderoso, um exército mais forte que eles, e de repente, quando chega lá na praia, ele diz: incendeie os barcos. E aí ele fala para os seus soldados: estão vendo esses barcos queimados? Significa que não podem sair dessas praias, desde que vençam a batalha. Assim é o cristão. O cristão, depois que ele coloca a mão do arado, ele não pode olhar para trás mais. Ele não pode voltar. Essa não é opção para ele. Porque Deus não tem prazer em quem retrocede. Está lá em Hebreus 10, 38. Assim como Deus não tem prazer em quem retrocede, e a gente é esse povo do Senhor, podemos ter a certeza de que, por mais que estejamos na fornalha, a fornalha aqui representa provações, né? Provações, dificuldades, e sabemos que Deus está conosco nesses lugares. Deus não nos abandona. Ele está com a gente o tempo todo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Um tópico que eu não mencionei, né, mas fala sobre a idolatria. Isso que eu acabei de falar. Que a gente tem que ter cuidado para não estar cometendo algo que abomina a Deus e, de repente, a gente não percebe, né? Mas a gente só não vai perceber se as Escrituras estiverem um pouco esquecidas nas nossas casas, né? E a gente só estudar ou só ter acesso a ela quando vem à igreja.
Aqui tem que ser uma meditação diária, para quando precisar desses momentos em que a gente for passar por prova, a gente ter ela na mente e no coração, né? Porque é no lugar que tem que guardar. O salmista disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração, né? Para não pecar contra ti. E por mais que a gente ache que coisas simples não vai desagradar a Deus, mas vai sim. O nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus que não divide a glória dele com ninguém, né? Deus que não divide a glória dele com ninguém. Mesmo diante de fortes ameaças, aqui é o desafio do rei Nabucodonosor. Está no versículo 15. Irmãos, pode colocar, por favor, o versículo 15 do capítulo 3, por favor? Para a gente respaldar o que a gente está falando na palavra, né? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, pode seguir, irmão, por favor. Sambuca do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música para vós, pode seguir. Adorares a estátua que fiz, bom, mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, que afronta, né? Essa afronta parece o rei Senaqueribe, né? Quando estava querendo invadir Jerusalém, mandou aquelas cartas, né? De afronta, né? Dizendo que ele já tinha destruído tantos reinos, já tinha devastado tantos reinos, e nenhum Deus conseguiu impedir. Os antepassados dele tinham também feito a mesma coisa, e ninguém tinha conseguido impedir, nenhum Deus. Só que os deuses dele eram deuses, né? Deuses com D minúsculo, né? Ele estava diante agora do Deus Todo-Poderoso. E o que é que Ezequias fez? O Ezequias foi lá orar. Ele foi o quê? Se colocar na presença do Senhor. Em momentos difíceis, não é em outro lugar que a gente tem que ir, não, irmãos. É para a presença do Senhor. É lá onde Ele vai lutar as nossas guerras. Quando a gente colocar o nosso joelho no chão e clamar a Deus, diz: Senhor, não consigo. Senhor, não posso. Senhor, não tenho força. Porque diante daquele império poderoso, naquela época, o império da Síria era um dos maiores impérios, né? Então, imagina 180 mil soldados para um exército que já estava meio cambaleando, né? Só Deus. Quanto Deus não salvou esse povo? E esse povo temendo, continuando sendo infiéis. Por isso que a palavra do Senhor diz o quê, né? Por mais que o povo seja infiel, Deus jamais será infiel. Porque Deus não muda. Deus não muda. E a promessa que ele fez, ele jurou por ele mesmo, como diz lá em Hebreus 6. Deus disse, a promessa que ele fez para Abraão, ele disse que por não ter ninguém superior para a qual ele jurasse, ele jurou por ele mesmo. Então, ele tem cumprido as promessas dele. E se ele cumpriu, ele vai cumprir, porque Deus não muda. Se Deus tem uma promessa na vida dos irmãos, Deus tem uma promessa na minha vida, podemos descansar. Ele vai cumprir. Ele não já cumpriu até agora? Ele não disse que enviaria Jesus Cristo a primeira vez? Ele enviou. Antes a gente, como a palavra diz, antes a gente estava mortos nos nossos delitos e pecados. Não era assim que a gente se encontrava? E como pastor, estamos tendo um estudo maravilhoso aqui, às segunda-feiras, puxando a sardinha para o estudo aqui, pastor. Eu aconselho aqueles irmãos que puderem vir, venham, porque tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção, cada dia mais aprender mais do Senhor. E é aqui que a gente nos fortalece, aprender mais do Senhor. Porque, não se engane, irmãos, a gente está em guerra no mundo espiritual. E essa batalha só ganha com armas espirituais. Ah, eu sou cristão, eu sou crente, eu vou à igreja domingo é o dia é o dia comum, né, de ir para a igreja, né? É o dia de quarta-feira, é vazio, né? Eu não vou dizer aqueles irmãos que não podem estar, né? Deus sabe de cada das coisas, não estou aqui para julgar. Só que a gente aqui veio buscar a nossa porção, né? A nossa alimentação direto do trono do Senhor. Que Deus continue aplicando essa palavra no nosso coração, sabendo que a vida eterna é essa, como diz na palavra do Senhor, né? Que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se a gente agora não tem tempo para
conhecer Deus, não tem interesse de conhecer a Deus, mas a gente vai querer passar a eternidade inteira conhecendo a Ele, se é que a gente não quis. É meio contraditório isso, né? Então, e a vontade de conhecer a Deus tem que ser algo genuíno. Quando a gente vem à igreja, eu sempre falo assim, qual o propósito? A gente tem que ter um propósito, né? Qual é o propósito? O que é que alegra o nosso coração? A gente vem, hoje é quarta-feira, tem que ir para a igreja. Será que é assim? Não. A gente tem que... Aí eu estou no meu trabalho, aí sem mais, sem menos, eita, hoje tem culto. Aí o irmão chega e toma um susto assim. Por quê? Porque é a alegria que tem que ter no nosso coração. O salmista disse o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que essa alegria ela possa invadir o nosso coração também. Porque aqui é o lugar para a gente estar. O mundo agora está celebrando agora o São João, as festas juninas. Com certeza, se tocar uma caixa de fósforo, está cheio de gente, né? Mas na igreja é difícil, né? Sempre tem dificuldade, sempre tem desculpa, né? Naquele grande dia, Deus não vai querer saber desculpa, não. Não vai querer de jeito nenhum saber disso. Então, que possamos estar refletindo sobre isso, refletindo quais têm sido, quais têm sido as nossas prioridades, porque, como o pastor falou, né? E a palavra do Senhor nos diz, nos afirma, a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. É palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. A gente às vezes fica ansioso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Marta e Maria, qual foi que buscou a melhor porção, né? Então, que a gente possa de colocar assim, quem é que eu sou nesse momento? Marta ou Maria? Essa resposta não precisa me responder, cada um, né, responde a si mesmo, consigo mesmo, refletindo, porque naquele dia, tudo que acontece vai passar, eu acho que vai passar meio que, a Bíblia não diz falar isso não, viu? Mas vai passar meio que diante da gente, né? Tudo que a gente fez, né? Como se fosse um DVD, né? E aí, será que a gente vai ter orgulho, prazer de assistir? Imagina o culto acontecendo, a gente cultuando ao nosso Deus e a gente em casa de pernas para o ar, quando poderia estar na casa do Senhor, né? Congregando com os irmãos. O apóstolo Paulo disse o quê? Não é bom que deixe de congregar, né? Como é costume de muitos, alguns, de muitos, né? Então, era costume, isso aí se tornou costume, a pessoa deixar de vir para a casa do Senhor. Então, que possamos vigiar nisso. Que a gente, mesmo diante das ameaças, a gente não negocie os nossos valores. Diga não, façam sempre o certo. A gente conhece várias histórias de pessoas que disseram não, né? Um exemplo aqui está em Gênesis 39, versículo 1 a 20. A história conhecida de José, né? José decidiu fazer o que é certo. Não cedeu à mulher de Potifar, que queria se deitar com ele. E por esta razão foi lançado injustamente na prisão. Aqui a gente vê que as tentações vão aparecer nas nossas vidas, né? E o diabo, ele coloca situações atrativas, né? Ele não vai colocar uma coisa absurda, feia, esquisita na nossa frente, né? Ele vem com um prato saboroso, aparentemente, né? Mas esse prato saboroso que vai nos conduzir para o inferno, se a gente comer ou provar dele, né? E nessa questão aí, José não quis nem saber, saiu correndo, fugiu. A única coisa que devemos fugir, irmãos, é fugir do pecado. Assim como José fugiu. Deixou as vestes lá, foi acusado injustamente, mas ao tempo certo Deus faz justiça. A vingança é do Senhor, não é assim que cremos? No momento certo, oportuno, Deus vai restituir aquilo que perdeu Jó. Jó foi uma pessoa que, um dos servos mais fiéis que a gente tem notícia, né? Porque adorar a Deus quando está tudo bem é muito fácil, né? Adorar a Deus na riqueza é muito fácil. Adorar a Deus quando a enfermidade não bateu na nossa porta é muito fácil, né? Família, graças a Deus, tudo tranquilo. Aí começa a ter pressões financeiras, começa a conta não fechar, né? Sabe, a gente fica, ou pago essa conta ou pago essa, né? Aí já começa, o coração já começa oh meu Deus, eu sou servo do Senhor e está acontecendo isso comigo. Começa a enfermidade, filhos, seja lá, né, qual o ente querido. Aí nessa hora começamos a duvidar, né? Espera aí, mas então
a nossa fé, ela é condicional, né? Porque se a gente só quer as coisas boas de Deus, e quando vêm as coisas ruins, a gente acha que, o Senhor não está comigo, o Senhor não olha para a minha vida, me abandonou. Não é assim, né? A fé incondicional é aquela fé que, independentemente das circunstâncias, a gente vai confiar em Deus, independentemente de que possa acontecer, se vai dar bom ou ruim, porque Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Os irmãos creem nisso? Glória a Deus, porque é isso que temos que crer com total convicção. No versículo 17, que se o irmão puder colocar, por favor, que eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos, do capítulo 3, versículo 17. Eis que o nosso Deus é quem nos servimos, nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O 18, irmão, por favor. Pode, viu? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vemos aqui uma verdadeira adoração incondicional. O que é que eles dizem? O que é que eles disseram? O que é que eles nos dizem aqui? E o que é que devemos dizer? Independentemente das circunstâncias, adoraremos a Deus. Tem aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas tem momentos que a gente só acha que Ele é Deus se Ele fizer, né? Se Ele não fizer, peraí, meu Deus está fraco? É porque não está fraco? Não, não é Deus que está fraco. É a nossa fé que está fraca. Então, que a gente reconheça, peça perdão a Ele, porque o que Deus poderia, Ele fez mesmo sem a gente merecer. O que Ele poderia fazer de melhor para a gente, Ele já fez. As pessoas dizem, o melhor de Deus está para vir. Não, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Se Deus não negou o seu único filho, o que é que Deus pode negar a gente? Mas tem isso, irmãos. A gente também tem que ser fiel, né? Deus não é fiel? Então, não somos imagem e semelhança do Senhor? Não éramos depois do pecado, né? Porque ali a gente virou, mas não foram restaurados. Jesus Cristo não veio e pagou a nossa dívida. A dívida foi paga, e não foi paga por qualquer preço, não, porque humanamente era impossível, né? Imagina uma ofensa contra uma divindade. Somente Deus poderia pagar, né? E Ele mesmo. Porque lá em 1 Coríntios 5, está dizendo o quê? Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem. Então, fomos reconciliados com Deus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas temos que estar em Cristo Jesus, né? Se a gente se desviar do caminho, não temos garantia de mais nada, irmãos. O caminho, Jesus é a verdade, o caminho e a vida, né? Se a gente quer os frutos, benefícios, bênçãos do Senhor, temos que andar no caminho, né? Temos que andar, pautar nossa vida na verdade, né? Também, para que a gente tenha vida e tenha abundância, que Ele veio para nos dar vida e abundância, né? Mas aí também a gente tem que fazer sempre as nossas escolhas, né? Quando o mundo diz se prostre, eu digo não, eu não vou me prostrar. Você vai morrer, que eu morra, né? Que eu morra, mas vou morrer obedecendo ao Senhor. Que eu vá morrer sendo fiel a Deus. Porque o homem, ele acha que ele é alguma coisa. Nabucodonosor, a esse momento ele não sabia, mas a Bíblia diz que ele é o quê? Ele é servo do Senhor. Não é servo de submissão, mas servo pelo qual Deus usou ele como instrumento para punir o povo dele. Ele só teve todo aquele poder porque foi permissão de Deus. Mas na cabeça e na mente dele, no coração orgulhoso dele, ele achava que ele que era o dono de tudo, inclusive ser o próprio Deus, né? E essa é a questão. Tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle. Se a gente entra na fornalha, Deus está lá com a gente, que a gente vai ver também, né? Que aqui eu convido os irmãos para a gente estar lendo aqui também. Eita, cadê? Pronto, o 21, irmão. Coloca o 21, por favor.
21. Eu convido os irmãos para a gente estar lendo a palavra do Senhor também, meditando. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Só um momento, irmão. Então, se Deus quisesse, Deus poderia impedir que eles entrassem na fornalha? Com certeza, né, irmãos? Se Deus quisesse, Ele poderia, né? Ele pode tudo, né? Mas será porque Ele não pôde, não fez, né? Porque era propósito dele não fazer, porque ali estava toda aquelas pessoas e Deus tinha uma lição para mostrar ali. Deus tinha um propósito de tudo aquilo. Deus estava mostrando ali que Ele não livra da fornalha, Ele livra na fornalha. Deus não livrou o povo dele do deserto, né? O povo passou pelo deserto, mas no deserto Deus deu vários livramentos. É assim como a gente nos nossos problemas, que a gente acha que não tem mais solução, mas Deus tem solução, sim. Deus vai nos livrar dos problemas, atravessando com a gente, não vai impedir que isso aconteça, né? Então, que possamos verdadeiramente ter uma vida de fidelidade a Deus, e essa fidelidade incondicional, porque alguém que se diz fiel a Deus, mas quando bate a porta, vamos dizer, uma crise, né, uma crise seja em qual área da vida, né, seja financeira, até no casamento, alguma coisa assim, a gente começa a pensar, cogitar em abandonar ao Senhor. Então, realmente, esse nosso compromisso era realmente sincero, era realmente fiel, temos que meditar sobre isso, né? Ou qualquer outra coisa que estiver indo ruim na nossa vida e a gente, eita, sei não, viu? Rapaz, quando eu era assim, não andava desse jeito, isso aí é o inimigo. O inimigo, ele quer que pense assim. Ele quer, olha, tá vendo? Você está servindo ao teu Deus, você está entrando dentro da fornalha agora. Se você não tivesse se rebelado contra o rei e feito o que todo mundo faz, você não estava aí, vocês não estariam aí, né? Só que se a gente não andar contra a correnteza, né, a gente vai fazer o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz sem Cristo é pecar. E o destino que todo mundo faz sem Cristo é o inferno. Então, se todo mundo está indo para o inferno, eu vou para o caminho contrário, né? E esse caminho é Jesus Cristo, né? A gente tem que ter a alegria no coração de fazer o que? Ei, vocês estão indo para o caminho errado. A gente não é o sal da terra? Não é o sal e a luz desse mundo? E Jesus Cristo diz o quê? Se o sal, qual é a função do sal? São várias, né? Dar sabor, né? Evitar que apodreçam as coisas, né? Mas se o sal não fizer nenhuma dessas coisas, que benefício, ele vai servir só para ser pisado, né? Não é isso que o nosso Senhor diz. E nós, vamos fazer uma reflexão sobre a gente, né? O que é que temos sido? Realmente temos tido gosto? Temos sido a diferença? Temos sido luz na vida de alguém ou na vida das pessoas? As pessoas, quando veem a gente, o que é que elas veem? Elas veem mais um crente ou veem um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo? Uma pessoa que ela admira. Tem vontade de ser, mas não tem força ainda de ser, mas admira. Porque tem isso, o mundo, as pessoas, no fundo, elas admiram sim, elas não têm coragem, porque elas estão cegas, mas elas queriam ser. E por não conseguir, não ter força, porque lembra que elas estão mortas nos delitos e pecados, né? Por elas mesmas não conseguem. E cabe a nós pregar a palavra, porque o poder não é da palavra, não é o evangelho, para transformar as vidas delas somente o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele, né? Então, que possamos não nos calar diante das circunstâncias, que possamos estar verdadeiramente agindo como servos fiéis. Naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles renunciaram à vida dele, à possibilidade. Eles disseram o quê? O Senhor pode salvar. Na cabeça deles, poderia também não acontecer. Mas mesmo assim, eles foram jogados, né? E a Bíblia conta que o rei escolheu logo pessoas fortes, né? Pessoas para levar eles. Esses daí não aguentaram nem chegar muito próximo da fornalha, já foram incinerados, já morreram ali, né? Espera aí. A força do mundo para Deus é nada, né? E eles, aqueles ali que foram lançados, jogados, a Bíblia vai falar que só o que foi queimado foi
o que atava eles, o que deixava eles presos. Então, quando a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente é livre até na fornalha, irmãos, até na provação. Os ímpios não, os ímpios acham que tem a liberdade, né? Eu faço o que eu quero, a minha vida quem manda sou eu. Lê do engano, né? E engano mortal. É o engano mortal, porque é isso que o inimigo quer que eles pensem, né? Porque é como se eles eles estão numa cela, numa prisão. As portas ali estão abertas, né? Estão abertas, só que é uma prisão, né? Pode ser até uma prisão de luxo, mas uma prisão. E eles estão ali, não há necessidade de sair, né? Só que uma hora ou outra as portas vão se fechar. E agora, né? E quando se fechar já é tarde demais, né? Então que essas pessoas que estão no cativeiro, que estão na prisão do pecado, possam ser alcançadas pelo Evangelho. E essa missão é nossa. Essa missão Deus nos confiou. E a gente tem algo tão precioso do Senhor nas nossas mãos, nos nossos cuidados, que a gente às vezes negligencia, né? Não faz por um motivo ou outro que a mim não interessa saber, né? Só interessa cada um de nós e Deus. Porque no final das contas a gente vai prestar contas a quem, né? Ao Todo-Poderoso, não é o poderoso. Nabucodonosor naquele momento era poderoso, né? Poderoso. E muita gente se prostrou diante deles. Todos, só 3. Imagina a cena, né, irmãos? Aquele mar de pessoas prostrados diante de uma estátua, Hoje a gente vê isso também, né? Muita gente fazendo sacrifícios de tolos, né? Sacrifício de tolo, é isso que é, né? E, além de ser um sacrifício de tolo, é algo abominável. Um dia a gente já teve naquele lado. Mas o Evangelho chegou até a gente e nos libertou disso. Então, que possamos estar clamando a Deus por sabedoria, né? Por entendimento, e que a gente venha a pregar a palavra da forma que ela deve ser pregada, com ousadia, assim como esses mensageiros, servos do Senhor, fizeram. Amém, irmãos? Essa foi uma breve mensagem, hoje foi breve. Vou entregar a palavra ao pastor. Amém. A gente pode só lembrar rapidamente que tudo que nós terminamos de ouvir é zelo do Senhor para conosco, nos mostrando histórias que foi vivenciada verdadeiramente e também deixando claro que Deus não nos abandona, mesmo as situações sendo a nossa visão terrível e má. O que a gente precisa é fazer como esses servos do Senhor fizeram. Confiança plena. Tudo no tempo de Deus, aguardando a hora que Deus vai operar o milagre. Não é? Eles estavam confiantes em Deus e entraram tranquilamente dentro da fornalha. A Bíblia relata que assim que Nabucodonosor olhou para a fornalha, disse, nós lançamos 3, eu estou vendo 4. Quer dizer, isso na vida hoje nossa é a mesma coisa. Você está caminhando sozinho, mas tem outro do seu lado, que é o nosso Deus. Não é fácil pelas nossas limitações. Às vezes a gente quer desacreditar, porque somos fracos, mas esses exemplos bíblicos nos traz força para que a gente não abra mão da nossa confiança em Deus. Sermos fiéis, porque Deus é fiel. Essa história também traz uma situação importante para a gente, de entender, como é o tema que a gente está compartilhando esse mês, da fidelidade de Deus, de você ter essa confiança que Deus não vai falhar. Deus é fiel. Deus, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Quando você lembrar que Ele é santo, então Ele não pode ser infiel. E a gente tem que confiar, mesmo numa situação que você olha e diz, Senhor, só o Senhor pode operar aqui o milagre. Mas uma coisa que a gente tem que entender, observar que eles tiveram atitude de fé. É o que a gente precisa. Ah, eu creio, mas fica lá paradão, não é? Parecendo uma pedra. Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que jejuar, você tem que conversar com Deus. Senhor, a situação está crítica. Me socorra. Foi assim que os filhos de Corá disseram? Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu socorro bem presente na angústia. A angústia é os problemas, é as lutas, é a dificuldade. Agora a gente precisa ter essa atitude de fé, confiança. Entristecer vai, que é natural. Ficar meio tristinho,
Você olha assim para a face do outro, veja como ele está triste. Por causa da luta que tem enfrentado, mas ele está confiante, ele está triste. Porque a angústia mexe com esse sentimento, mas certo que Deus está trabalhando ali. Deus também trabalha no silêncio, irmãos. É a gente aguardar e esperar que a vitória é garantida, não é? Vamos ficar de pé então? Senão eu vou fazer uma nova pregação. Porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, né? Que a gente pudesse ficar a noite inteira falando sobre Deus, sobre a palavra. E outra coisa, a gente necessita muito, viu, irmãos? Entenda isso, que você precisa, que eu preciso. E nós precisamos muito. Porque os desafios são grandes na caminhada aí fora. Muitos desafios. É família, é trabalho, é comunidade. É muita coisa, irmãos. Mas a sua fé em Cristo vai lhe declarar a sua vitória e ninguém toma. Tudo na hora, no tempo que Deus tem determinado, não é? Ele traz o momento de você sorrir. Amém? Nosso Deus santo, maravilhoso e eterno, estamos felizes e alegres, porque o Senhor preparou para os nossos corações essa palavra de ânimo, de força, de exemplos e lições, para que a gente também possa praticar, ó Deus, nessa confiança plena, sabendo que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não vai nos deixar no meio do caminho, um Deus que pega em nossas mãos, ó Deus, e nos leva até o destino final, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, a cada dia, para esses enfrentamentos, meu Pai, diante de uma terra tão difícil, porque a Tua palavra diz que o mundo já no maligno. Então sabemos que para nós, como igreja viva e santa, escolhidos do Senhor, se torna difícil, Senhor, porque a perseguição é grande, as tribulações, mas a nossa certeza da Tua fidelidade e das Tuas promessas, de livramento, de vitória, de paz, dentro de qualquer situação que possamos enfrentar. Continua conosco, ó Deus, nos abençoe grandemente a cada momento. Peço pela vida do Teu servo, nosso irmão José Paixão, que o Senhor continue assim, preparando, motivando, fortalecendo, revestindo e dando ousadia a ele na pregação da Tua palavra, para que ele possa cada dia também, ó Deus, como outros, trazer a Tua palavra aos nossos corações. Seja com essa igreja santa aqui reunida, que toda essa palavra que ouvimos, ela fique guardada em nosso coração, ó Deus, e que a gente venha lembrar e vivenciar ela nos momentos que enfrentarmos. Seja conosco sempre, nos prepara o nosso retorno, ó Deus, guardados pelo Senhor. Estamos gratos por este momento importante desta noite na Tua casa de oração, junto com os nossos irmãos, na comunhão, na adoração ao Senhor, louvando somente o Teu santo nome. É em nome de Jesus Cristo, Pai maravilhoso, santo e eterno, vosso Filho, santo e eterno, que nós oramos, te pedimos, te louvamos e agradecemos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, vossos ministérios, sobre essa igreja santa e viva do Senhor aqui presente, como essa igreja local, seja derramado todas essas bênçãos do Senhor, as bênçãos espirituais das regiões celestiais. E eu vos abençoo no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém. Glórias a Deus, uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.